Senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, líder do partido no Senado, muito obrigada por essa visita aqui no SBT News. Já vou começar falando com o senhor sobre um projeto que o senhor apresentou e que, com a instalação dessas comissões, a partir de hoje, começa a tramitar no Senado, que diz respeito à desoneração da folha de pagamento. A manutenção da desoneração da folha de pagamento, qual a importância dessa garantia de manutenção dessa desoneração, senador? Muito bem-vindo. Olá, Rosiane, saudação a você, a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham neste momento. E você inicia com um tema que é de extrema relevância para o dia a dia do cidadão brasileiro, que é preservar os empregos que nós temos e gerar novas oportunidades. Esse é o desafio do Brasil e que eu reputo que é o maior para esse ano. E é por isso que o primeiro projeto ao entrar ao Senado, começo esse ano a representar a minha querida Paraíba no Senado Federal, foi a prorrogação do benefício da desoneração da folha de pagamento. Eu fui o autor desse projeto há 2 anos atrás, na Câmara dos Deputados. Tivemos uma grande vitória que se transformou em apoio e benefício à preservação do emprego para o cidadão. E a gente sabe que vai ter esse ano também um grande desafio, tanto no Senado como na Câmara, para aprovar. A gente tem algumas resistências, tem setores do governo que entendem de forma equivocada que se trata de um subsídio, de um privilégio. Isso não existe. O governo não pode pensar em arrecadar mais, o governo tem que pensar em preservar emprego, e será nessa linha de atuação que a gente vai tentar aprovar no Senado Federal e depois na Câmara dos Deputados. Agora, por que 17 setores especificamente? E já emendo com, existe possibilidade na tramitação desse projeto de avançar para outros setores? Olha, o sonho de todo mundo que trabalha com esse tema é que pudesse haver uma desoneração ampla, ou seja, uma desoneração que chegasse a todos os setores. Os 17 setores gostariam disso, o parlamento gostaria disso. Nós tivemos muitas emendas ao projeto nesse sentido no ano anterior, mas por uma questão de equilíbrio fiscal, não é permitido hoje que se faça a simples e mera, se acrescente esses setores, a ampliação desses setores para mais do que os 17. Então, por isso que quando se fala em prorrogação, a gente procura preservar os 17 setores. Mas essa discussão de que a desoneração seja ampla e precise chegar a todos é importante, até porque, no meu entender, o imposto sobre folha de pagamento, ou seja, imposto sobre emprego, é um imposto equivocado, é um imposto burro, ele é contracíclico, ou seja, você inibe que setores possam ampliar seus negócios, abrir novas filiais, contratar mais pessoas pelo encargo social, que é muito mais caro. Eu já vi empreendedores dizerem que eles têm o recurso e o espaço físico para ampliar o seu negócio, mas mais caro do que o investimento na obra é o custo que ele vai ter de contratação de novas pessoas. Então, pensando em arrecadar mais, o modelo tributário do governo brasileiro acaba inibindo que novos negócios e novos postos de emprego sejam gerados. Agora, especificamente, vou voltar à questão dos 17. Por que esses 17? Porque são os que mais empregam. Essa foi a lógica e é importante sempre deixar isso claro. Se buscou na equação, já foram mais setores. Ao se procurar um cenário de equilíbrio, esses 17 setores estão entre aqueles que mais empregam. Você tem ali a construção civil, você tem ali os call centers, você tem ali a indústria têxtil, você tem o setor de comunicação social, você tem o setor de proteína animal. Então, quer dizer, são setores que dialogam muito fortemente com a geração de emprego. A gente conhece outros setores, por exemplo, que trabalham muito com a robotização. Então, para quem gera o emprego, a oportunidade, a mão de obra, é natural que ele tenha esse tratamento tributário diferenciado. A gente está falando aí em torno de quantos empregos? Olha, se estima que numa eventual
extinção desse benefício, mais de 300 mil empregos poderiam ser perdidos. A gente está falando de pais e mães de família que perderiam a oportunidade de colocar o pão na mesa da sua casa. Tem gente que tem estudos que chegam a 600 mil empregos. Então a gente sabe que o impacto seria muito grande, o impacto para as contas públicas, porque não é só o cidadão que vai perder. Um pai de família desempregado, amanhã ele tem que estar num programa social, o governo vai ter que arcar com o custo de um seguro-desemprego, de um Bolsa Família. Então é um jogo de perde-perde, é ruim para todo mundo. Por isso que a gente defende a continuidade da prorrogação do benefício, para que ele possa fazer um jogo de ganha-ganha. É bom para o governo, é bom para o setor produtivo, é bom para quem empreende e, é claro, bom ao final para o cidadão, pai ou mãe de família, jovem, trabalhador, que está ali com o seu emprego e com as novas oportunidades que haverão de surgir. Senador Efraim Filho, agora uma grande expectativa do governo neste ano é conseguir votar a reforma tributária. Na Câmara, por exemplo, já tem uma comissão especial discutindo o tema. Quando fala isso, fala em tributação. É possível andar com esses dois temas separadamente ou a reforma tributária vai absorver? Olha, dá para andar de forma separada, mas é em paralelo. Os dois podem caminhar juntos. Mas se a gente abrir mão de fazer essa discussão em paralela, às vezes um tema que tem esse apelo social tão forte de geração de emprego, ele acaba sendo engolido por uma discussão muitas vezes burocrática, federativa, técnico-orçamentária, e isso é prejuízo. Então nós temos o projeto de lei de minha autoria já protocolado no Senado Federal, ele pode correr separado, mas não é impeditivo que a discussão sobre a reforma tributária também traga esse conceito de desoneração ampla. Volto a insistir, o nosso sonho é fazer com que esse benefício chegue, além dos 17 setores, a toda a economia, substituindo o imposto que é equivocado, que é contracíclico. Então, a reforma tributária vai vir, a gente sabe que não era para ser tão difícil, né, Rosiane? Nós já vivemos no pior modelo tributário do mundo, é quase uma extorsão tributária. Então, que a gente consiga ter a maturidade necessária. Eu sou otimista, eu acho que existe um caldo cultural bom para essa discussão da reforma tributária, até porque nós já fizemos em governos anteriores a reforma trabalhista, depois a reforma da Previdência, e eu acho que agora chegou a vez de focar na reforma tributária como a principal agenda do Brasil. Falar um pouquinho de política, senador, que aliás o seu partido tem atraído muito do noticiário político. É um nome doce, né? Ele une, né, o noticiário inteiro em torno do União Brasil. Mas agora, brincadeiras à parte, o fato é, a União Brasil tem estado em tratativas para uma eventual federação com o PP e até mesmo com a Avante. Mas as disputas regionais pelo comando desses espaços terminam dificultando essa consolidação de uma federação. Já dá para dizer que essa federação União-PP subiu no telhado? Olha, é muito prematuro ainda para você tirar qualquer conclusão, até porque o diálogo ele flui, ele está acontecendo, ele não é impeditivo, né, de que os temas possam evoluir, mas qual é o cenário que você tem hoje? Uma federação para o Congresso Nacional, ela gera um ganho, ela torna aquela federação mais robusta, né, do que os partidos separados. O grande desafio, e aí você tratou sobre isso, é o impacto no cenário estadual, onde dois partidos fortes que têm lideranças sólidas em cada um dos estados, para se chegar a um consenso, não é algo simples, e esses ruídos, né, têm gerado um impacto muito forte na construção. Então, hoje eu diria que está em banho-maria, ou seja, está ali, fogo baixo, esperando para ver se de repente acontece alguma construção nova que permita avançar. Em relação à força dentro do Congresso, aí não tem dúvida de que seria uma grande vantagem para as duas siglas. Fica com 108 a bancada, né? Fica nessa faixa de 108, 110, com o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira faria parte dessa federação. No Senado teríamos também a maior bancada, com 16 senadores. Então, não tenho dúvida que para o jogo de poder dentro do Congresso Nacional é um movimento importante. Mas o impacto que isso gera nos estados tem causado ruídos que hoje tem emperrado, né, o avanço dessa construção. E com o Avante?
Aí o Avante ele vem compor, claro que é um partido de um tamanho menor, tem uma situação muito específica ali por Minas Gerais e que em tese se poderia acomodar caso se decida avançar, mas é entre progressistas e União Brasil realmente o grande diálogo fluindo com os dois. Eu acredito que o Avante chega junto. Juntando com o PP, essa federação, senador, o partido continuaria ou continuará na base do governo Lula? Vocês têm 3 ministérios hoje. Olha, Rosiane, eu acho que o União tem falado, e essa eventual federação reforçaria um papel de independência, porque dentro do partido nós temos aquela ala que quer dialogar com o governo, que aceita ocupar espaço nos ministérios, mas também você tem uma outra ala no partido que se elegeu com discurso de oposição ao PT, contrário ao Lula, e esse grupo quer preservar seu espaço. Então o discurso de base do governo, ele gera muito ruído, muitas vezes, para uma ala dentro do partido. Então o partido, nessa linha de independência, ele consegue acomodar bem esses dois setores e, claro, que aqueles que trabalham com a presença nos ministérios, diálogo com o governo, cumprirão o seu papel. Dentre esses nomes de governo, vocês têm o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que esteve em volta agora de denúncias a respeito de declaração sobre os cavalos que ele possui, também sobre pagamento de diárias e viagem para um evento, inicialmente para uma agenda oficial, mas depois para participar de eventos particulares também relacionados a essa questão de cavalos. O presidente Lula até chamou para uma conversa nesta semana, tipo, peraí, né? Porque é aquela coisa, põe lá na mesa para dizer, e agora, fica ou não fica no governo? Ficou. Vocês soltaram, o senhor assinou a nota, inclusive, na véspera da conversa com o presidente Lula, uma nota de apoio a Juscelino Filho. O União está completamente seguro da legalidade das atitudes do ministro Juscelino hoje? Está sim, Rosiane, até porque foi muito importante que o Juscelino, além de se explicar, ele se documentou para isso. E a reunião com o presidente Lula teve esse condão. Por isso que a decisão da permanência de Juscelino foi balizada em documentos, provando que denúncias que foram colocadas contra ele foram infundadas. E algum ato irregular cometido foi inclusive compensado e foi devolvido. Quer dizer, eu acho que Juscelino cumpriu a sua papel, à frente do Ministério da Comunicação tem feito um trabalho de destravar projetos importantes, temas como, por exemplo, conectividade das escolas públicas no norte do Nordeste, que estava atrasado, está evoluindo agora. Então, acho que foi dado um voto de confiança. Ele demonstrou através da nota que tem o respaldo e o apoio das bancadas no Congresso e acho que foi uma decisão que dá a ele a condição de continuar trabalhando com esses temas de conectividade, principalmente escolas públicas, o 5G, a infraestrutura de telecomunicações no Brasil que precisa muito avançar. A nota deixou muito claro isso, o partido dando esse respaldo para ele e ficou ali, pelo menos a leitura do ambiente político, é um recado muito claro de vocês para o presidente Lula. Tipo, se mexer com Juscelino, está mexendo com União de uma forma geral. Era isso mesmo? A intenção era essa? Vocês até provocaram ali uma reação da presidente do PT, enfim. Olha, eu acho que a nota ela teve realmente esse condão de dizer o Juscelino tem a confiança do partido e o apoio das bancadas no Congresso. E o União Brasil que cumpriu o seu papel. Aí, diferente do que a Gleisi falou, e isso gerou muito ruído, o único tema de relevância que chegou aí a voto, que envolve o novo governo, foi a PEC da transição. E o União Brasil teve um papel decisivo nessa votação. E isso é público e notório. Basta verificar o painel de votação da Câmara dos Deputados, que se retirar os votos do União Brasil, a PEC teria sido derrotada, teria sido rejeitada. Então, a União Brasil tem ficado muito firme na sua posição e eu espero que continue dessa mesma forma, com independência, a favor da agenda que for boa para o Brasil, mas com a liberdade de divergir naquilo que discordamos. Por exemplo, essa rotina de invasões em propriedades, principalmente produtivas, questão do agronegócio no campo, a União Brasil é contra. Nós não vamos jamais subscrever ou reforçar esse tipo de agenda que é mais próxima do PT da esquerda. Então, a independência do União Brasil significa esse sentimento. Estará apoiando agendas importantes para o Brasil, mas com liberdade para divergir naquilo que discordamos.
Senador Efraim Filho, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui no Poder Expresso no SBT News. Eu que agradeço. Venha mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e tenho certeza que durante esse ano muitas pautas, especialmente essa pauta da agenda econômica, será prioridade nos debates. O Brasil precisa amadurecer esse debate, né, o debate técnico, e sair desse ambiente de polarização para poder discutir temas de uma agenda que seja de país, que seja de Brasil, e nós vamos estar dispostos a contribuir com isso, né, chegando à liderança do União Brasil no Senado, jovem, aos 43 anos, então com vontade de acertar muito as coisas que estão aí por vir. Então, eu já vou deixar até um convite, viu, senador, para conversar com a gente daqui a pouquinho, já nesse mês ainda, sobre a questão da frente dos serviços, né, enfim, para poder a gente tratar um pouco de empreendedorismo e a gente falar um pouco mais sobre isso também. Vamos sim, essa agenda me interessa muito e a gente vai bater um papo sempre interessante sobre ele.